começar, né? Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Bem-vindos, bem-vindas. E nessa é uma atividade do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. E a gente tem o maior prazer de receber nossa colega Birgit Meyer, que é professora de origem alemã e formação holandesa, e atualmente titular do Departamento de Filosofia e Estudos Religiosos da Universidade de Utrecht, na Holanda. Há mais de uma década, o trabalho de Birgit Meyer tem sido referência fundamental em língua inglesa nos estudos que relacionam religião, mídia e cultura material. Ela se dedica também a questões relacionadas ao patrimônio e à produção audiovisual. Boa parte do trabalho etnográfico da Birgit Meyer ocorreu em Gana, né, na África Ocidental, desde os anos 90. E isso, enfim, resultou primeiro, né, no que é o trabalho de doutorado dela, é esse que vocês veem aqui à esquerda, traduzindo o demônio, né, Religião e Modernidade entre os Leves de Gana, que é um trabalho sobre empreendimentos missionários, sobre o encontro entre missionários protestantes europeus e populações nativas daquela região, né. Bom, eu coloquei aqui alguns outros livros, né, que ela organizou. Esses três aqui, um destaque especial, na verdade são dois livros, uma revista, Religião, que é a revista que ela editou por vários anos, faz agora pouco tempo que ela deixou, e que tem a ver exatamente com o livro, né, que está sendo lançado hoje. E esses aqui são os últimos livros dela. O primeiro sobre filmes em Gana, envolvendo o pentecostalismo, o cristianismo, né? O segundo sobre patrimônio, e o terceiro sobre relações entre religião e arte, né, enfim, no mundo contemporâneo, já trazendo essas questões também para a Europa, né? E esse é o projeto atual dela, né, que é esse Religious Matters in an Entangled World, que é um projeto que está previsto para durar 8 anos, né? Enfim, ele começou faz 3 anos e tem uma série de dimensões, né? Toda uma equipe que está envolvida. Né, para aqueles que quiserem saber mais, fica aí a dica do site. A Birgit Meyer está no Brasil para fazer o lançamento desse livro, né? Como as coisas importam, que aliás, né, já foi para o site do projeto lá na Holanda, Como as coisas importam, uma abordagem material da religião, textos de Birgit Meyer. Né? Então, são 6 textos que foram traduzidos, um empreendimento coletivo, eu não vou entrar em detalhes agora, mas muito coletivo, e o volume, né, é organizado por mim, Emerson Jumbelli, por João Rickby, que está aqui, professor da UFPR, e pelo Rodrigo Toniol, que esteve aqui até ontem, que é da Unicamp. Né? Então, além dos 6 textos, que cobrem essa produção dela relacionada com uma abordagem material da religião, o livro traz uma introdução, foi escrita, né, por nós 3, organizadores, uma entrevista também que ela nos concedeu. Né? Então, a gente está muito contente de estar fazendo o lançamento desse livro, foi um longo caminho, o livro está saindo para a editora da URGS, dentro da coleção Entre Meios, né, que também envolve o Carlos, Style, o Rogério Lopes, que não pôde estar aqui. Então, o livro está sendo lançado, já foi lançado em Campinas, em São Paulo, e amanhã a Birgit acompanha o João para Curitiba, né, para fazer o último lançamento aqui dessa Brazilian Tour, como a gente está chamando. Então é isso, né? Eu vou passar então a palavra para a nossa convidada.
Deixa eu colocar aqui os slides dela. Eu queria agradecer o Eduardo Dudu, que vai nos ajudar aqui na mesa. A gente combinou o seguinte, né, que ela vai falar, né, em inglês, e eu vou fazer uma tradução, não palavra a palavra, né, uma tradução em blocos, colocando assim os pontos essenciais, tá? Porque senão, né, a gente vai ficar muito tempo aqui. Né, e no final a gente abre para questões e tal, e aí o que podem ser feitas em português, e aí aqui na mesa a gente faz a tradução. Ok? Então podemos começar? Tudo certo? Obrigada. Yes, I'm very much overwhelmed, in fact, by this invitation, already the initiative to translate the book and then inviting me to come. It's indeed quite a tour to several places, and I enjoy it very much. I feel very strong engagement, and I also see that people take time, even now at this late hour, taking time to come. So I hope I will not disappoint or bore you. You want to translate? Bom, ela está muito contente de estar aqui, muito lisonjeada, né, por estar envolvida em tantas atividades, e vai fazer um esforço enorme para que isso não seja uma atividade chata. Good. So often when I'm asked about my research, I state that I work on religion in Africa, and Emerson just explained the projects I have been doing. So when I say I study religion in Africa, I mean to refer no, I need not say that now. So, but of course, the expression religion in Africa normalizes what should be questioned. What do we mean by it? What kinds of multiple contested meanings does it conceal, and which new meanings did and does the work of translation, through which disparate terms and the things to which they refer become associated, make possible? And how far does the study of religion in Africa always already presuppose a perspective from Europe? Usually, the study of religion in Africa remains a regional subfield. Among others, that scholars interested in religious studies, which is my disciplinary location since 2011, can afford to neglect. And this is problematic. In our ever more connected, but also pluriform and multipolar world, I think that there is need for a rethinking and reorientation of religious studies, and I would say of academia in general, that takes fully into account the transregional connections between the European centers of knowledge production and former areas of imperial European outreach, so as to develop fresh post, or we could say decolonial perspectives for the study of religion in our entangled world. Seeking to offer a conceptual intervention in this lecture, I want to unpack the use of the term religion and the associated vocabulary with regard to Africa. And my point is not that what is referred to as religion in Africa should not be referred to with that term and be replaced by indigenous ones. On the contrary, it is exactly by focusing on the use of religion as an umbrella term that encompasses a broader vocabulary, that it is possible to gain a sense of how Africa and Europe are inextricably intertwined, even if this is ill-recognized. Bom, quando ela é perguntada sobre o que ela faz, ela diz, eu trabalho sobre a África, sobre religião na África. Então, isso passa pela introdução do cristianismo protestante durante o século XIX, por meio de missionários alemães para o ZEV, no que é hoje a região sul do Togo e Gana, né, a ascensão de igrejas pentecostais independentes africanas, o uso de mídia moderna, mídia de massa moderna por grupos cristãos e a emergência de uma cultura visual ligada ao cristianismo. E, ainda mais recentemente, as relações entre muçulmanos e cristãos. Mas a expressão religião na África normaliza o que deveria ser questionado. Né? O que nós queremos dizer com isso? Religião na África. Que tipos de sentidos múltiplos contestados essa expressão esconde? E quais novos significados o trabalho de tradução torna possível?
Então, ela está interessada, né, em estabelecer, em explorar essas conexões transregionais entre os centros europeus de produção do conhecimento e as antigas áreas de expansão europeia imperial, de modo que se possa desenvolver perspectivas pós- ou decoloniais para o estudo da religião nesse mundo entramado. Então, a ideia é explorar o uso do termo religião, analisar, né, desentranhá-lo, e de modo que se possa ganhar um entendimento de como a África e a Europa estão interligados de maneira inextricável, né, mesmo se isso não é devidamente reconhecido. And here I'm very much inspired by the work of David Chidester, who called to resituate, I quote, comparative religion in the historical context of colonial conflict. As he pointed out in his book, Savage Systems, the human sciences, including comparative religion and anthropology, in their constitution as authoritative and eventually professional knowledge, disguised their origin in this reality of intercultural contact and exchange, even preventing any recognition that their foundational notion of the human depended upon the new interchanges of an expanding global order. He traced the emergence of comparative religion back to the frontier zones of European outreach, in which intruders and indigenous people assessed, constituted, and contested the category of religion and related terms under unequal power relations. Introducing the frontier zone as a region of intercultural relations in which indigenous and intrusive people interact, Chidester's point is not to essentialize cultural differences. Frontier zones are first and foremost fluid and messy. His point is that doing comparative religion in the frontier zone was a simplifying endeavor geared to reduce complexity. The conceptual organization of human diversity into rigid, static categories was one strategy for simplifying and thereby achieving some cognitive control over the bewildering complexity of the frontier zone, he argues. Rather than being pre-existent, different cultures and religions were an outcome of contacts in the frontier zone, and knowledge about them was essential to colonial management of difference and control. Chidester's critical epistemological project of tracing the terms employed for the study of religion from the European centers back to the colonial frontier zones is very well taken. Knowledge about other religions was assembled, as he also showed in his more recent book, Empire of Religion, through a process of triple mediation, from natives, quote unquote, to missionaries, to scholars. But alas, the knowledge arising through these chains of encounters became ever more decontextualized. And yet, this triple mediation is contained in disguise in the terms employed by scholars in speaking about religion. Making the triple mediation from actual communication in frontier zones to scholarly abstractions visible through a historical analysis of knowledge production and applying it to our own practices of knowledge construction links up with the broader endeavor of developing what is now often called theory from the South, and hence the deployment of a post-colonial, non-Eurocentric approach for the social and cultural sciences. And this is the backdrop against which I want to reflect on the study of religion in, and then above all, from Africa. Bom, aqui ela está falando sobre a inspiração que vem no trabalho do David Chidester, basicamente dois livros, né, Savage Systems e Empire of Religion. Então, a proposta desse autor é ressituar a religião comparativa no contexto histórico do conflito colonial. Ele usa, então, essa noção de zonas de fronteira, né, exatamente onde a expansão europeia se relacionava com várias populações nativas. Então, analisando essas zonas de fronteiras, ele não quer se referir a culturas e religiões, né, pré-existentes, mas exatamente as próprias culturas e religiões são um resultado, né, dessas zonas de fronteira. E o conhecimento sobre essas culturas e religiões foi essencial para a administração colonial da diferença e do controle.
ele fala de um processo de mediação tripla, ou seja, né, de coisas que foram processadas a partir dos nativos, para os missionários e depois para os estudiosos, né, para os pesquisadores. E o problema é que a pesquisa teve dificuldade de reconhecer esses caminhos, né, que as noções tomaram dentro dessas zonas de fronteira. Então, tornando essa mediação tripla visível através de uma análise histórica da produção do conhecimento e aplicando, né, essa análise para as próprias práticas de construção de conhecimento, nos relaciona com um empreendimento mais amplo, que é desenvolver uma teoria desde o Sul, né, e, portanto, com o desenvolvimento de perspectivas pós-coloniais, neurocêntricas, para as ciências sociais e culturais. Então, é a partir desse pano de fundo que ela gostaria de refletir sobre o estudo da religião na África e a partir da África. But first, studying religion in Africa. The study of religion in Africa, as also the flagship journal with the same name shows, is a thriving field. It mainly consists of articles based on grounded historical and ethnographic research on a plethora of themes, with Christianity and indigenous worship being the main religion considered, next to Islam and more recently also religions from Asia. And I appreciate the regional focus, and I contribute to that field. But once one is inside, the focus on religion and the ways of studying it may easily be taken for granted. Taking some distance, for instance, from the angle of religious studies, as in my case, it becomes obvious that studying religion in Africa is not simply confined to a conceptual space within Africa, but enshrines a long history of African-European economic, social, political, and conceptual connections. Here I do not want to rehearse Valentine Mudimbe's important argument about the invention of Africa from Eurocentric imperial standpoints, or Achille Mbembe's intriguing idea of Africa as a figure of ultimate otherness in the European imagination, which is desired, rejected, and ungraspable, and for which one has no responsibility. I will concentrate on the implications of the introduction of the notion of religion into Africa, and in so doing, I want to address three critical issues that inform more or less tacitly the study of religion in Africa and need to be spelled out. Africa's presumed religiosity, the difficulty of translation, and the problem of compartmentalization. Bom, então, primeiro, né, estudando religião na África. E aí ela esclarece que estudar religião na África não é ficar confinado a um espaço conceitual dentro da África, né, mas isso envolve uma longa história de conexões econômicas, sociais, políticas e conceituais entre a África e a Europa. Ela faz referência ao trabalho do Valentin Mudimbe e ao trabalho do Achille Mbembe, mas o ponto que ela quer colocar, né, trabalhos que falam sobre essa relação entre a Europa e a África e como a África foi imaginada pela Europa, mas ela quer se concentrar nas implicações da introdução da noção de religião na África, né. Dessa maneira, ela se dirige a três pontos críticos que informam de maneira mais ou menos tácita o estudo da religião na África e precisam ser problematizados. O primeiro é de uma religiosidade africana naturalizada e assumida. Segundo, a dificuldade da tradução. E terceira, a questão da compartimentalização. So Africa often featured as the continent of religion par excellence. The characterization of Africans as notoriously, as John Mbiti put it, or even incurably, as Parenda had it, religious, on the part of African theologians and philosophers, most notably Mbiti, still resonates today, but is also subject to critique. And I could mention Bitek and Platfoot. The assertion that Africans are above all religious beings was initially
made as a critical response to the repercussions of earlier denials of religiosity to Africans in the 17th and 18th century, and their characterization as being exponents of primitive and bad religion, idolatry, fetishism, paganism, black magic, which with the onset of colonization and missionization in the 19th century. As Chidester put it succinctly, before coming under colonial subjugation, Africans had no religion. After local control was established, however, they were found to have had a religious system after all. Offering evidence for indigenous religion as a low stage in the evolution of religion, this religious system was relevant for the comparative study of religion emerging in the mid-19th century. Asserting the deep religiosity of Africans and tracing it back to African traditional religions, about which more in a moment, the work of scholars as Mbiti, Busia, Opoko, and Parinda resonated with the search for a pan-African personality launched by Kwame Nkrumah and Leopold Senghor's project of negritude in the 1950s and 1960s. Their assertions of an essential Africanness may be a resource for pride and self-esteem, but it may also come with a price. For in the current global configuration, in which Europe has gone through a process of remarkable unchurching, Africa stands for the future of Christendom, as Philip Jenkins puts it, and is the place from which a reverse mission is unleashed to re-evangelize secularized Europe. As Jan Plattfuth and Henk van Rinsum pointed out in their trenchant critique of the ontologization of Africa as religious, this view purports a problematic mythic dichotomy of religious Africa versus secular Europe, which affirms a false opposition of us and them mapped on the religious secular distinction. And obviously, this stance continues to produce Africa as Europe's eternal other, with the religion-secular binary serving as the ground for their separation. Então, primeiro, né, a caracterização dos africanos como notoriamente ou mesmo incuravelmente religiosos, né, por parte de filósofos e teólogos africanos, que significa inclusive uma inversão em relação ao momento inicial, onde desse encontro da Europa com a África, onde se estabeleceu que na África não existia religiões, né? Mas depois, a partir do século XVIII e XIX, se colocou uma outra ideia, que era a existência de religiões e, mais do que isso, né, essa presunção da religiosidade africana. E ela reconhece que isso foi importante para movimentos políticos, projeto na negritude nos anos 50 e 60 do século passado, importante também para a ideia de uma missão reversa, né, onde os missionários africanos iriam para a Europa para, enfim, recristianizar a Europa, né, já que eles seriam os religiosos por natureza, mas ela acha que é uma ideia que precisa ser passar por uma reflexão, né? Então, o problema é que essa ideia, né, de uma religiosidade presumida reforça a ideia da África como o outro da Europa, né, com o binário religião secular servindo como uma fonte, um fundamento para a sua separação. And this implies, as Matthew Engelke observed very well, that Africa features barely in current research on secularity and secular formations, which has become an important topic addressed in religious studies and anthropology. Tellingly, in his much discussed book, A Secular Age, Charles Taylor, somewhat unfortunately, refers to the case of a woman called Celestine from my book Translating the Devil, who encountered a particular spirit when she was walking home together with her mother, and the spirit was visible to Celestine, not to her mother. Taylor refers to this case to evoke the difference between the secular world of Europe post-1500 and the enchanted world in which spirits were part of everyday mundane encounters that existed before 1500 in Europe and which still exists in Africa. He did not point out that Celestine ended up by being visited by Jesus, who appeared like a traditional spirit, and that she devoted herself to him.
The crucial point I tried to make was that by introducing the figure of the devil, German Protestant missionaries themselves instigated a modern Christian mode of enchantment that flourished with the introduction of capitalism, populating the imagination with a huge array of evil spirits and so-called powers of darkness. My main argument was that the example of the 19th century pietist missionaries showed that modernity was and is not as rational and disenchanted as assumed by dominant master narratives of modernization in support of Western hegemony. This challenges the neat contrast between Europe as secular and disenchanted and Africa as religious and enchanted. In both settings, religion and thus talk about and practices with regard to God, gods and spirits is framed in secular configurations, albeit in different historically specific ways. An idea of Africa as still enchanted, or as Tanja Luhrmann put it, as never secular, is problematic not only because it denies Africa co-evilness with secular Europe, but also because it affirms long-standing stereotypes that stand in the way of exploring actual entanglements and possibilities for comparison. Much more could be said about the implications of mapping Africa and Europe in these terms in public debates and even in scholarly research. The point to be made here is that research on religion in Africa needs to be situated much more explicitly and systematically in regard to this mapping and the temporalizing epistemology through which Europe and Africa are taken to be distant wholes. Então, ela cita Matthew Engel para sustentar que você pode constatar que por conta dessa divisão, né, que coloca a África como religiosa e a Europa como secular, a África raramente aparece em debates a respeito de né, temas como secularidade e formações seculares, né, que têm sido importantes nos últimos anos. Ela também cita aqui o Charles Taylor, no né, uma era secular, porque o Charles Taylor faz referência ao trabalho dela, né, contando uma historinha que ele tira do livro dela, né, que é Traduzindo o Demônio. Só que ela fala que ele não conta direito essa historinha, porque ele apresenta a história como exatamente um exemplo de como na África sempre se lida com espíritos tradicionais e coisas do tipo. A questão é que né, nessa história, Celestine, né, a mulher que é a protagonista, ela está, na verdade, visualizando Jesus, né, que aparecia para ela como um espírito tradicional, mas tratava de Jesus. Então, a ideia, né, isso que ela argumentou já naquele livro, que, aliás, foi orientado pelo Johannes Fabian, é que os missionários protestantes, eles introduziram, né, estimularam um modo de encantamento moderno cristão, né, que se desenvolveu com a introdução do capitalismo, fazendo parte da imaginação por meio de espíritos do mal e poderes da escuridão. Então, para ela não faz sentido esse contraste entre uma Europa como secular, desencantada, e a África como religiosa e encantada. Em ambas as vocações, a religião, e ela está dizendo, né, que isso envolve práticas e ideias em relação a Deus, deuses e espíritos. A religião ela está enquadrada em configurações seculares, mesmo que essas configurações sejam muito, muito diferentes, né, e tenham construções históricas diferentes. Então, é nesses termos, né, que ela acha que a aproximação pode ser feita. The second important point in reflecting about the study of religion in Africa concerns translation. How to analyze religion in a society in which the concept of religion is absent, Louise Brenner asked in 1998. And as he points out, external European concepts define what is meant by religion in Africa. This involves the use of a Christian concept of religion that emphasizes belief, knowledge and cosmology
at the expense of the practical dimension of people's encounters with gods and spirits. His critique resonates with Talal Assad's point that the anthropology of religion is indebted to post-Enlightenment Protestant views of religion that are mistaken as universal. And in my research, I found that Protestant views also shaped missionary representations of the Ewe, and this raised my interest in Assad. For my dissertation, I undertook a study of the translation of a Christian vocabulary into Ewe, and this translation implied the choice of one variant of Ewe, the Anlo, as standard, and a process of turning it into a written language with a grammar and a dictionary. Conceptually, translation produces analogies between words in two languages, and doing so, of course, was a condition for evangelization. Of course, the missionaries were not interested in setting up analogies on equal terms, but strove to make converts who would leave behind the gods and spirits that underpinned Ewe people's mode of living. Indigenous worship was regarded as inferior to Christianity and framed as heathendom, which was imagined to be under the aegis of Satan, the head of all the gods and spirits of the Ewe. In his ethnographic work, Die Religion der Ewea in Südtogo, the missionary Jakob Spied typically started with the belief in a distant high god, Mau, from whom the Ewe had become alienated, and then moved to the many indigenous and foreign Trowo, to religious secret organizations, to the belief in the soul, sorcery, divination, and witchcraft. Relying on translated statements of Ewe informants, the book is a highly valuable resource. However, in opting for an order from high to low and from indigenous to foreign, Spied presented a normative view of actual Ewe religion as degenerated from its initial core and purity. This view resonated with a typical missionary view of African peoples having lost their link with a high god. Bom, agora então o segundo tópico, que é a tradução. Ela cita, enfim, dois autores, Louis Brenner e Talal Assad, que foram importantes para ela pensar essas questões. E ela cita a tese dela, né, onde ela acompanhou a tradução do vocabulário cristão, né, para o vocabulário Ewe. Essa tradução significou a escolha de uma variante, né, de Ewe, Anlo, como standard, e um processo de transformá-la, né, numa linguagem escrita, com uma gramática e um dicionário. Conceitualmente, a tradução produz analogias entre mundos entre palavras em duas linguagens. Fazer isso era uma condição, né, para a evangelização. Claro, os missionários não estavam interessados em colocar analogias, né, de maneira simétrica, mas se esforçaram para produzir convertidos que deixariam para trás os deuses e espíritos que caracterizam o modo de vida do povo Ewe. Ela cita, né, o trabalho desse missionário e mostrando como é que ele desenvolve toda uma leitura acerca dos Ewe, que é uma leitura normativa da religião Ewe, como uma religião Ewe atual, né, acho que ele falava naquele momento, como algo degenerado, né, como uma versão degenerada do que era inicialmente puro e fundamental. Então, essa visão estava em consonância com uma visão tipicamente protestante, né, missionária protestante, dos povos africanos como tendo perdido o seu vínculo com um Deus superior. Obviously, the possibility to spot the misrepresentation of African ideas and practices that occur by describing them through a European lens, as I tried in my work, depends on tracing the work of translation through which certain associations and analogies were construed. From a critical anthropological angle, the aim of translation is not to submit foreign terms to Western ones, thereby smoothing out difference, but to engage with difference. Translating and studying translation in this manner makes it possible to discern the coexistence of the known and the foreign in specific power relations.
Understood in this way, translations enshrine a coexistence of differences, a multiplicity. An open-minded translation of religion and associated terms and the tracing of past translations can spotlight alternative possibilities and break open the concept of religion as narrowly understood. Speaking about religion in Africa thus requires, to invoke Dipesh Chakrabarty, the preparedness to provincialize a European take on religion in the light of alternative human-spirit relations. As Michael Lumbeck argued in his article, Provincializing God, to provincialize God is to draw on European thought and yet at the same time try to step outside the Abrahamic traditions to recognize how it has influenced secular thought about religion, and to try to imagine how something like religion might look outside the Christian and Islamic spheres. He showed that translating the newer term Quoth as God was problematic, arguing that this translation failed to capture the specific deictic manner in which Quoth was spoken about among the not as an objectified God out there, but in an indexical manner that signals the presence of Quoth in relation to the speaker mentioning his name. So the problem of translation is not only the difficulty to find equivalent terms for God, the devil or the Holy Spirit as such, as I realized through my research, but also to find equivalent terms to convey how humans relate to spirits and spirits to humans in modes of speaking. Once we take a provincializing attitude to the translation of Western terms with regard to religion into African languages and vice versa, we can recognize that it would not be possible to speak about human-spirit relations without these terms and yet acknowledge that they are inadequate. Backed by this insight, I opt for approaching religion in Africa as an open project through which we can extend our understanding of religion studying it from Africa. And I will return to this in part 2. Translation. I talk about translation. Yeah, exactly. Yeah, perfect. Então, retomando, né, a questão das traduções, o que os missionários produziam, né, não era apenas um vocabulário cristão para ler o vocabulário Ev, também uma narrativa de degeneração e de redenção possível por meio da conversão. E então, né, em contraste com isso, ela apresenta qual que seria a maneira mais interessante de entender a tradução, que é exatamente perceber a coexistência daquilo que é familiar, daquilo que é estranho, dentro de relações de poder específicas. Então, ela faz referência ao trabalho do Dipesh Chakrabarty e a ideia de provincializar a Europa, de modo que isso permita uma perspectiva sobre a religião à luz de relações entre humanos e espíritos alternativas. Ela cita o trabalho do Michael Lumbeck, que no seu artigo Provincializando Deus, falou, né, provincializar Deus é também explorar o pensamento europeu e, ao mesmo tempo, tentar ir para além ou para fora das tradições abraâmicas que reconhecem como isso foi como elas influenciaram o pensamento secular sobre a religião, né? E aí tentar imaginar como a religião pode parecer fora dessas esferas cristãs e islâmicas. Lumbeck mostrou que, traduzindo o termo Nuer, né, Kot, como Deus, era algo problemático, argumentando que essa tradução falhava em capturar a maneira específica, indéxica, de modo que a maneira em que o Kot era falado entre os Nuer. Então, ou seja, não apontavam para um Deus objetificado, né, longe, mas era uma maneira indicativa, indéxica, que sinalizava a presença de Quoth em relação com a pessoa que mencionava o seu nome. Assim, o problema da tradução não é apenas a dificuldade de encontrar termos equivalentes para Deus, para o diabo, para o Espírito Santo, mas também de encontrar termos equivalentes para expressar como os humanos se relacionam com os espíritos e os espíritos com os humanos.
em maneiras de fala. Se a gente assume essa atitude provincializante, né, na tradução de termos ocidentais em relação a termos africanos, né, e vice-versa, no caso da religião, nós podemos reconhecer que não seria possível falar sobre relações entre humanos e espíritos sem esses termos. E, ao mesmo tempo, a gente teria que reconhecer que eles são inadequados. A partir disso, né, eu tomo a opção de me aproximar da religião na África como um projeto aberto, através do qual nós podemos estender nosso entendimento da religião, fazendo o estudo da religião desde a África. Isso eu vou retomar esse ponto na parte 2. And third, the pluralization of religion and compartmentalization of research. Notwithstanding the initial lack of African terms that could serve as an equivalent for religion, religion was successfully introduced across Africa. Used in the singular, religion was a productive concept to be pluralized into various religions by practitioners, administrators, and scholars. Paradoxically, the pluralization of religion, Christianity, Islam, and African traditional religion, so-called ATR, entailed mutual distinction and essentialization. This is especially clear with regard to ATR, which is a recent species of religion. The spread of Christianity, which occurred since the mid-19th century, together with the institution of the colonial state, pushed indigenous religious worship into hiding, yielding a hegemonic coexistence through which the latter became increasingly regarded as inferior and backward and withdrew into secrecy. The notion of ATR was constituted through the use of religion as a generalizing concept backed by state policy. In Ghana, for instance, current school books for moral and religious education consistently refer to the three main religions, Christianity, Islam, and traditional religion, in equalizing terms. Looked at from a secular standpoint, these religions are shown to take alternative paths towards the same goal, setting standards for good or bad behavior and character of citizens. They require mutual acceptance and respect. Então, o terceiro ponto dessa parte, que é a pluralização da religião e a compartimentalização da pesquisa. Então, apesar de não haver termos nas línguas nativas que poderiam ser o equivalente correto para a religião, o termo, né, e as práticas associadas a ele foram introduzidas com sucesso na África. Usado no singular, a religião foi um conceito produtivo para ser pluralizado, né, em várias espécies, por praticantes, administradores e pesquisadores. Paradoxalmente, a pluralização da religião implicou em distinção mútua e essencialização, né? Então, ela está se referindo aqui a três religiões, né? 3 termos que nomeiam religiões: cristianismo, islã e religião tradicional africana, né? ATR. Né? Então, ela dá um foco nessa ATR, como é que ela foi construída e como é que são políticas de Estado, né, que promovem essa visão plural, né, do religioso. Então, em Gana, por exemplo, os livros escolares de educação religiosa e moral, eles se referem sistematicamente a essas 3 religiões principais: cristianismo, islã e religião tradicional, de modo, né, igualitário, como se elas fossem iguais. Então, de um ponto de vista secular, essas religiões são mostradas como caminhos alternativos para o mesmo fim, né? Colocando padrões para o bom e o mau comportamento e o caráter dos cidadãos. Nesse sentido, elas merecem aceitação mútua e respeito. But this harmonious picture of a wishful, peaceful coexistence hides significant differences between Christianity and Islam on the one hand and traditional religion on the other. Of
Christianity and Islam does not accept any other gods, the worship of local gods is disqualified as idolatry or shirk. A Christian and Islamic monotheistic stance stands in contrast to the open attitude of indigenous religious traditions that can easily incorporate Christian and Islamic elements and more spiritual powers from all over the world. The inequality and non-equivalence of indigenous religious traditions as compared to monotheistic Islam and Christianity showed clearly in the difficulty of referring to indigenous traditions as religions in their own right. Even though practitioners, policymakers, and scholars now increasingly do so, it is still a problematic move. This is so because the notion of a religion is so reminiscent of the exclusivist and uncompromising attitude of Christianity and Islam that it fails to bring across the characteristic open attitude of indigenous religious traditions to embrace aspects of the gods of others, including Christianity and Islam. Então, apesar desse projeto de mostrar essas religiões como iguais, né, como sendo diferentes caminhos para uma mesma coisa, diferentes gêneros, diferentes gêneros da mesma espécie, é isso? Espécies do mesmo gênero, né? A coisa é mais complicada, né? Para começar, existe, no caso dessas regiões tradicionais, um tipo de abertura, né, para, enfim, aquilo que é estrangeiro, aquilo que é outro, que não está presente nem no cristianismo, nem no Islã. Então, uma posição monoteísta cristã e islâmica se coloca em contraste com a atitude aberta dessas tradições religiosas indígenas, né, que podem facilmente incorporar elementos cristãos e islâmicos, e além de outros poderes espirituais de outras regiões do mundo. Então, há uma dificuldade de se utilizar o mesmo entendimento de religião nos três casos. E se percebe que essa ideia, né, de uma religião, ela tem compromisso, né, com essa atitude exclusivista e que nega compromissos, que é característica do cristianismo e do Islã, né, e que não está presente nessas outras religiões tradicionais. And while the relations between indigenous religious traditions and Christianity on the one hand and Islam on the other have received ample attention from scholars, the study of religion in Africa has been bifurcated along compartmentalized lines of expertise with regard to Muslims and Christians. This is problematic especially with regard to environments in which Muslims, Christians and traditionalists coexist, in particular majority-minority configurations. The discontent with the division of the study of religion in Africa into groups of scholars focusing on either Christianity or Islam, who rarely talk to each other, has often been pointed out. But so far, a great deal of research still runs just parallel to each other, even if it takes place in societies with significant groups of Muslims and Christians. And having mainly focused on Christianity and neglected Islam, I plead guilty myself. This is problematic because the configuration of the religious environment as a whole has implications for its part, and vice versa. Bom, eu vou falar agora da compartimentação, né, que aconteceu por parte dos estudos sobre essas religiões na África. Porque o que aconteceu foi que, de um lado, se estudava o cristianismo e as relações com as religiões tradicionais, né, isso era uma linha de pesquisa. Do outro lado, era a gente pesquisando o Islã, né, e as relações também com essas religiões tradicionais. Mas quase nunca levando em consideração, né, esse conjunto dos três elementos. E ela mesma reconhece, como uma pesquisadora do cristianismo que basicamente negligenciou o Islã, né, que ela é parte desse quadro. Mas ela fala que isso é problemático porque a configuração desse cenário religioso como um todo, né, tem implicações para suas partes e vice-versa.
I think that the compartmentalization of research on religion is one of the reasons why so far little attention has been paid to the secular frame in which the category of religion is situated conceptually, and on the basis of which the manifestations of Christianity, Islam, and ATR are regulated legally and politically. Certainly, in order to leave behind a lingering idea of Africa as never secular and notoriously religious, it is necessary to pay attention to the specific political secularism that organizes and regulates religious plurality. Moreover, the focus on distinct religious traditions and the associated compartmentalization of research also stands in the way of addressing the actual relationality of Muslims, Christians, and traditionalists, and the ways in which it may work counter to forces of distinction and purification. The pluralization of religion as a generic term into various species of religions needs to be superseded by a focus on modalities of coexistence. And within religious matters, we recently launched a collaborative research, the Medina project, that explores modalities of living together by focusing on space, beauty, food, and medicine in a multi-religious and multi-ethnic neighborhood of Accra called Medina. The focus on regulations of religious coexistence from legal, political, social, economic, cultural, and religious angles is also of great interest for religious studies at large, most certainly regarding religious plurality in European societies, and I also see many points for linking up with scholarship here in Brazil, especially the work of Emerson. Então, é importante então que se considere esse enquadramento secular no qual a categoria da religião se situa conceitualmente, de modo que se possa dar conta, né, dessas configurações que envolvem vários grupos religiosos, várias tradições religiosas. Para abandonar essa ideia da África como um lugar nunca secular e, né, presumidamente religioso, é necessário dar atenção a essas formas de secularismo político, né, que organizam e regulam a pluralidade religiosa. Então, a ênfase é na relacionalidade entre muçulmanos, cristãos e tradicionalistas, ou, né, adeptos de religiões tradicionais, e também em modalidades de coexistência. E ela cita essa parte do projeto, né, que é o projeto Medina, é um bairro multiétnico de Accra, né, que exatamente uma parte do projeto que dá ênfase, né, nessas modalidades de coexistência. E a mesma coisa pode ser feita também para as sociedades europeias, né? Então, é uma ideia que poderia ser aplicada para vários contextos, tanto na África quanto na Europa ou em outros lugares. The second part, studying religion from Africa. What then does studying religion from Africa mean? Invoking this somewhat unusual phrase, I want to attempt a switch of perspective and ask what can be learned for the study of religion in a more general sense by taking Africa as the vantage point. Of course, I do not have in mind a turn to a pure indigenous Africa, stripped of Western ideas and influences. My starting point, as pointed out in the first part, is the entanglement of Africa and Europe under highly asymmetrical power relations. The drive to study the repercussions of colonial encounters on current relations led me into anthropology, which for me is the discipline par excellence to critically reflect on the conditions that make that knowledge about others possible or impossible. As noted, the term religion travels well and has been translated and appropriated across Africa. By moving from in to from, I want to signal the importance of trying to adopt an alternative vantage point for the study of religion, which still is usually thought from Europe. And I mean Europe not simply in geographical terms, but as the claimed center for the production of knowledge about the world at large in the name of the universal. The expression studying religion from Africa, of course, resonates with the theory from the South project launched by the Komarovs. Such a shift of perspective aims to gain
and I just quote some lines from here, privileged insight into the workings of the world at large that remains invisible from the perspective of Western Enlightenment thought, according to which the non-West is seen as a place of parochial wisdom and unprocessed data. Thinking theory from the South, from Africa, does not aim to affirm the North-South binary, but is to lay bare, I quote them again, the larger dialectical processes that have produced and sustained it. Studying religion from Africa, I would say with the Komarovs, invites us to see, as they put it, familiar things in different ways. This project also resonates with Achille Mbembe's proposal to think about the world and think the world from Africa. Doing so is not to increase the distance between Africa and the world, but to decenter relations of power so as to create the possibility for a new alternative universality beyond the Eurocentrism of the Enlightenment, according to which Africa was deemed unable to bring forth the universal and doomed to remain particular and deviant, a dark world apart, which is epitomized, as Mbembe puts it, by the figure of the Negro. Bom, então agora a segunda parte, que é estudando religião desde a África. E ela propõe que a África seja considerada como um ponto privilegiado. Né, não uma África pura, né, mas essa África que para ser reconhecida já parte, né, dessa relação com a Europa, sob condições altamente assimétricas. Bom, a ideia de passar do em para o desde, né, na África, desde a África, é para sinalizar a importância de adotar um ponto de observação alternativo para o estudo da religião, que é ainda usualmente pensado a partir da Europa. Então, a Europa não está colocada aqui em termos geográficos, mas exatamente como esse centro, né, um centro reivindicado para a produção do conhecimento sobre o mundo, que ocupa o lugar do universal. Né, o lugar do universal. A expressão estudar religião a partir da África também faz eco ao projeto de teoria desde o Sul, lançado pelos Komarovs. Né, e ela cita o trabalho deles, que está aí, né, nesse slide, e também dialoga com a proposta do Achille Mbembe de pensar o mundo a partir da África. Ou seja, a ideia é descentrar as relações de poder, de modo que se cria a possibilidade de uma nova e alternativa universalidade, para além do eurocentrismo do iluminismo. So how does religion look from Africa? This is a big question that requires collaboration and exchange. Starting to address this question, let me point out how my research in Ghana made me think about and approach religion otherwise. Most importantly, I started to think about religion, and indeed we could say to rethink religion from objects, the body and the senses. And over the past, yesterday, we have talked a lot about that. Studying Ewe religion through the lens of the 19th century missionaries made me aware of the clashes between what Webb Keen would call the different semiotic ideologies of the Ewe and the missionaries. They valued objects and the body in relation to the divine or spiritual in divergent ways. For the Ewe, humans partook in the making of their gods, also described for the Yoruba by Barber, and I think also you are familiar with this term fasar in relation to the making of spirits. This was, of course, not a symptom of a fetishistic attitude, as the early missionaries assumed in line with the view of Africa at the time, but pointed towards an alternative ontology, according to which invisible forces and spirits became tangible via the things in which they dwell. Spirits have some degree of temporary materiality as they appear in abodes or take possession of persons who incorporate them or feel touched by them. Missionaries rejected the worship of these spirits as idolatry and their custodians as fetish priests. But for Ewe Christians, objects and bodies remained permeable and open so as to be intruded by spirits which were from then on demonized.
African independent churches and Pentecostal charismatic churches offer stages for the manifestation of such demons in the context of deliverance prayers and call for the Holy Spirit to come upon born-again believers and then cast out these residing spirits. Então, como a religião aparece desde a África? Então, ela aponta que foi a pesquisa dela em Gana, né, que fez ela mudar a perspectiva dela sobre a religião. Ela começou a pensar sobre a religião, a repensar a religião a partir dos objetos, a partir dos corpos e dos sentidos. Então, ela se refere ao Webkin, que usa essa ideia de ideologia semiótica para se referir, né, a essa composição de objetos, corpos e sentidos. E como é que isso se configurava para os EV. Então, para os EV, os seres humanos, eles fazem parte, eles participam, né, da construção, né, dos seus deuses, né, como se diz aqui, fazer o santo, né? Então, existe aí uma ontologia alternativa, de acordo com a qual forças invisíveis e espíritos se tornam tangíveis através das coisas em que elas moram. Os espíritos têm um certo grau de materialidade temporária, né, quando eles aparecem nas casas ou se incorporam nas pessoas. E mesmo, quer dizer, essa visão ela foi, de certa maneira, absorvida ou continuada em igrejas carismáticas protestantes, em igrejas independentes africanas, na medida em que ali, que elas chamam de demônios, né, aparecem com essas características. E também o modo de relação com o Espírito Santo guarda características que tem a ver com essa ontologia EV. And pondering this strongly corporeal religiosity and the vesting of things with power, I came to realize the extent to which not only the 19th century missionaries, but also myself as a scholar with a Calvinist upbringing, were indebted to a mentalistic, somaphobic, iconophobic, and thus overall anti-materialist attitude with regard to religion that stood in the way of apprehending this religiosity, except in negative terms. In my own case, there certainly existed, and perhaps to some extent still exists, a Protestant bias, which I noticed and sought to unravel with my attempt to take seriously the religiosity of my interlocutors, traditionalists and Christians, on their own terms. Once I moved into religious studies in 2011, I felt the urge to conceptualize an explicit material approach to religion, and very much against the background, of course, of all this literature, together with others working on religious encounters in frontier zones. I highlight material not in order to neglect or discard the mental dimension, but to recuperate it in a new materialist manner. Stemming directly from studying religion in and from Africa, the material approach to religion I advocate is intended as a critical move that challenges a Western mentalistic concept of religion for being as limited with regard to religion in the West as for studying religion in Africa. It puts religion on its feet and understands it as becoming concrete and palpable through people, their practices and use of things, substances, and bodies. There are many conceptually challenging insights to be gained through studying religion from Africa, all triggered through a sense of surprise or puzzlement on my part. And let me now mention a few themes that lend themselves for further exploration in studying religion from Africa. Bom, tentando entender, então, como é que essas ontologias alternativas se organizavam, ela se deu conta, né, da existência de uma atitude mentalista, somafóbica, iconofóbica e antimaterialista, com respeito à religião. E ela associa isso com um viés protestante. Quando ela entrou nesse campo dos estudos, dos religious studies, né, estudos da religião, em 2011, ela sentiu a necessidade de conceptualizar
exatamente uma perspectiva, uma abordagem material da religião, em diálogo com outras pessoas que estavam trabalhando com encontros religiosos em zonas de fronteira. E ela, então, enfatiza material não para negligenciar ou descartar a dimensão mental, mas para recuperá-la de uma maneira materialista. A ideia seria, né, colocar a religião sobre as duas pernas, entender a religião com os pés no chão, né, e entendê-la como se tornando concreta e palpável através das pessoas, as suas práticas e uso das coisas, substâncias e corpos. Então, a partir dessa abordagem ou perspectiva, né, ela pode mencionar alguns temas que têm a ver com a ideia de estudar religião desde a África. One theme concerns the openness towards the foreign, coined as extraversion by Jean-François Bayard. Throughout my research, I have been fascinated by the EVIS and other people's preparedness to accommodate new powers, ideas, and practices, a finding which not only complicates a view of Africans as passive victims of missionization and colonization, but which also is at odds with conventional representations of Africa as traditional. Tradition itself may rather be the ability to recreate and incorporate, as the mediation of tradition through images from Hollywood movies in video movies, or recent instances of traditional priests representing themselves as experts in voodoo and magic via Facebook and other social media show poignantly. This stance may well be an expression of the literary style of Afropolitanism described by Achille Mbembe as a stylistics and a politics, an aesthetics and a certain poetics of the world. It is a manner of being in the world which refuses on principle any form of victim identity, which does not mean that it is not conscious of the injustices and the violence which the law of the world inflicted on this continent and its people. As a style, Afropolitanism acknowledges hybridity and entanglements rather than insisting on a bounded purity and originality. It is a stance taken by people located in between worlds, directed by colonialism to set themselves in relation to a European center as other. Ironically, in certain ways, this may be an asset in our increasingly diverse world, in which identitarian closures are called for ever more loudly, certainly in Europe and also UK. In my understanding, religion in Africa is a prime site for engaging otherness. Spirits from the north, the Christian god, Mami Walter, and searching for new technologies to access such powers for the sake of well-being, as well as to ward off danger and gain protection. This makes its study a prime resource for grasping alternative politics and aesthetics of religious world-making. Bom, então, o primeiro tema é a abertura em relação ao estrangeiro, né, que Jean-François Bayard chama de extroversão. Então, ela confessa a fascinação dela com essa atitude dos EV, de outras populações, de acomodar os novos poderes, ideias e práticas. Que é uma constatação que não apenas complica, né, complexifica a visão dos africanos como vítimas passivas de empreendimentos missionários e colonizatórios, mas também não casa bem, né, com representações convencionais da África como tradicional. A tradição é melhor entendida como a habilidade para recriar e incorporar, como a mediação como, por exemplo, a mediação da tradição através de imagens de Hollywood, em filmes, ou exemplos recentes de sacerdotes tradicionais que se apresentam como experts em voodoo e magia através do Facebook e de outras mídias sociais. Isso tem a ver também com o que Bembe chama de afropuritanismo, né, e como é que isso está associado com o reconhecimento do hibridismo e daquilo que está entremeado.
Então, ela diz que, ironicamente, isso pode ser um recurso interessante no nosso mundo atual, no qual fechamentos identitários acontecem cada vez mais, né? E ela está se referindo aqui à Europa e também à Grã-Bretanha. No meu entendimento, a religião na África é um lugar privilegiado para esse diálogo com a alteridade. E também, né, caracterizado pela busca de novas tecnologias para se acessar esses poderes religiosos em busca de bem-estar e proteção. Então, o estudo dessas religiões se torna um recurso primordial para que se apreenda uma política e uma estética alternativa da construção de um mundo religiosa. And a second important theme is still and again the devil. I bumped into the prominence of this Christian figure by surprise and never got rid of it, as it featured prominently not only in 19th century missionary preachings and Pentecostal deliverance, but also in video movies, which owed their appeal to picturing the occult and projecting it on the screen. Speaking about my research to scholars and a broader audience in Europe, this is the most difficult thing to convey. Even Western Christians prefer to forget about the devil and find it difficult to acknowledge that this figure was introduced to Africa by missionaries alongside with God. Recently, I came across Joseph Tonda's L'impérialisme postcolonial, in which he proposes that the former colonizers and colonized are locked in together into an imaginary which evolves around the figure of the Christian devil, the angel of blinding light, and yet blind spots of postcolonial theory. The devil, Tonda says, is the figure abrahamique colonisatrice des inconscients aux imaginaires blancs et noirs. Studying religion from Africa means for me to start unpacking this entangled imaginary. O segundo tema é o diabo. Então, ela diz que topou com essa figura, né, com a prominência dessa figura cristã, quase, né, como uma surpresa, e nunca mais, né, conseguiu se livrar dela, já que ela, né, tinha um lugar importante nas pregações dos missionários lá no século XIX e também, né, nos pentecostais contemporâneos agora, né, e ainda nos filmes que né, pretendem falar sobre o oculto e projetar isso nas telas. Ela cita o trabalho de Joseph Tonda, o imperialismo pós-colonial, em que ele propõe que os antigos colonizadores e colonizados estão trancafiados, né, num imaginário que está muito relacionado com a figura do diabo cristão. Então, a ideia, né, de estudar a religião desde a África significa levar a sério, né, esse imaginário que entremeia a figura dos colonizadores e do colonizado.